Bom dia, sétimo ano. Espero que vocês estejam bem. Eu estou, com saudade de vocês, com saudade da escola, com saudade daquele nosso contato, das nossas briguinhas na sala de aula, mas espero que esteja todo mundo bem, que essa quarentena esteja aproximando vocês da família, dos irmãos, dos pais. Tenham conversado bastante com o vovô e a vovó. E a nossa aula de hoje é em continuidade àquilo que a gente tem visto, que eu tenho postado lá no Classroom, nas nossas atividades semanais, nas semanas anteriores. Então eu vou retomar um pouquinho o assunto que foi trabalhado semana passada, e aí vou dar continuidade, e a partir daqui, em vez de vocês assistirem aulas que eu estava postando, as aulas do SAI, vocês vão assistir aulas comigo. E a gente vai se ver, uma vez por semana, o que vai aproximar um pouquinho a gente vai matar um pouquinho a saudade, aquela coisa toda. Então vamos lá. O assunto de hoje é substantivo. Substantivo é a segunda classe gramatical que a gente estuda. Lembra que quando a gente começou a estudar artigo, eu falei para vocês que as classes de palavras são 10 na língua portuguesa. Que a primeira era o artigo, que a gente estudou, fez prova, tudo já, no início da apostila. E agora o segundo tipo de palavra da língua portuguesa é o substantivo. O substantivo, no geral, é aquela palavra que dá nome. Nome para as coisas, nome para objeto, nome para pessoa, nome para gente, nome para ser, nome para sentimento, nome para ação que a gente pratica no dia a dia, nome para coisas que a gente faz. Todas essas palavras que dão esse nome, que nomeia, é substantivo. Então, para ficar gravado, substantivos são nomes. É uma coisa assim bem genérica, mas que ajuda a gravar e entender. É o tipo de palavra que mais tem na língua. Eu acho que o que mais existe na língua são os nomes e as ações, que são os verbos que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, que é outra classe gramatical. Então, substantivo, ele se divide em alguns tipos, a classificação. Como é que a gente classifica o substantivo na língua portuguesa? E essa classificação é sempre feita aos pares, de 2 em 2. Ou ele é uma coisa ou outra. É sempre assim, uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. Então, vou começar pelo primeiro par, que é substantivo comum ou próprio. E o interessante aqui, uma dica bem fácil para ajudar a vida de vocês, é que substantivo próprio sempre é escrito com inicial maiúscula. Lembra que a gente estudou lá no 6º ano, quando é que se usa maiúscula, quando é que se usa minúscula? Então, o substantivo próprio obrigatoriamente tem que ser escrito com letra maiúscula. O substantivo comum não, ele é comum, ele é uma coisa mais genérica, tem muito mais, vamos dizer assim, então não é necessário. Por exemplo, escola, tem muita escola em Campo Grande, Então escola é um nome de um estabelecimento, é uma coisa, é um substantivo, Mas tem muitas, escola tem, todo bairro tem uma, duas, às vezes até mais, então é um substantivo comum. Agora, quando eu digo metropolitano, aí de novo, é um nome, Eu escrevi com letra maiúscula, perceberam? Por quê? Porque metropolitano só tem um, Campo Grande tem mais de 100 escolas. Metropolitano é uma só, é aquela específica, só existe ela. Então, o substantivo próprio é isso, professor, vocês têm um monte de professores. Marta, só tem eu, Campo Grande, Só tem uma cidade chamada Campo Grande no nosso estado. Cidades são muitas, então cidade, Campo Grande. Então deu para perceber que o comum é aquilo que tem demais, tem bastante, ele é comum, como o próprio nome já diz. Próprio, ele é mais específico, e para mostrar essa especificidade, a letra maiúscula no início da palavra. Fechou? Bom, o segundo par, que eu disse para vocês que são vários parezinhos, O segundo par é o substantivo simples e o substantivo composto.
que é o simples? Na verdade, é o mesmo comum praticamente, né? São palavras que sozinhas dão nome para aquela coisa. Então, por exemplo, vou usar cidade, né? Essa palavra é um substantivo, é comum, mas também é uma palavra simples, então é uma única palavra formando esse nome. Quando eu uso mais de uma palavra para dar nome para alguma coisa, aí o substantivo é composto. Por exemplo, dentro das cidades, eu tenho Campo Grande. Então, eu tenho duas palavras da língua portuguesa para dar nome para uma cidade específica, né? Então, eu tenho cidade, que é uma palavra só, substantivo simples. Campo Grande, duas palavras para dar um nome só, substantivo composto, né? Aqui em cidade eu também poderia colocar, por exemplo, Bataguaçu, né? É um nome de cidade também. Veja que o nome próprio lá eu coloquei com letra maiúscula, então ele é próprio, né? E é uma palavra só para dar nome a uma cidade. Então veja, um nome só é simples. Uma palavra só simples. Duas palavras composto. Essa é a diferença então entre substantivo simples e substantivo composto. O outro par é quando a palavra é primitivo ou derivado. Então, um substantivo é primitivo quando aquela palavra que forma aquele nome existe por si só, ela não veio de outra, né? Por exemplo, vidro é o nome de um objeto, né? De algo da natureza, e essa palavra não saiu de outra, vidro, né? Agora, quando eu falo assim, vidraceiro, é um nome de uma profissão, então é substantivo, é um nome. Só que essa palavra veio de outra, né? Vidraceira é uma palavra que veio da palavra vidro. Então, ela é derivada de vidro, né? Então, é um nome, é um substantivo, mas para formar essa palavra, eu criei ela tirando ela de outra. Vidro, vidraceiro. Poderia ser vidraçaria? Né? Mesma coisa, vidraçaria é o nome de um lugar, né? De um tipo de loja, de fábrica, né? Também veio da palavra vidro. Então, vidraçaria é um substantivo, é um nome, mas a palavra veio de outra, é derivada de outro, a palavra vidro. Então, substantivo derivado, vidraçaria, substantivo primitivo, vidro. Ok? Até aqui, a gente viu na nossa aula postada semana passada. Vocês assistiram uma aula, inclusive, do SAI sobre isso. O próximo passo faltam mais 3 tipos, né? Um par e um sozinho. Então, vamos lá, que eu vou acrescentar e completar para vocês. Vejam só. Eu tenho também o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Então, o que é isso? São nomes de coisas concretas, seres concretos, nome de coisas abstratas, seres abstratos. O que é concreto, o que é abstrato? O concreto é aquilo que eu posso pegar, que eu vejo com facilidade, que eu tenho, que eu não preciso imaginar. Eu vejo, eu sinto, eu apalpo, né? Por exemplo, flor, né? Menina. São coisas que eu vejo na natureza, vejo no dia a dia, isso é um substantivo, isso é um nome, né? É o nome de alguma coisa, é o nome de um ser, então são substantivos. Diferente de quando eu digo beleza. É um
o nome de alguma coisa, mas não é uma coisa palpável. Beleza eu vejo em alguém, eu vejo em algum lugar, eu vejo em algum objeto. Por si só, a beleza não existe. É um nome de algo, mas é um nome abstrato. É um substantivo abstrato. Então, eu poderia dizer, né? A flor tem beleza, a menina tem beleza. Mas a beleza por si só, ela não existe sozinha. Um outro exemplo, estudo, que a gente está fazendo aqui, né? Então, estudo é um nome de uma ação que a gente pratica no dia a dia, né? Estamos praticando aqui, mas isso sozinho por si só não existe. É o nome de uma ação que eu pratico. Então, lá é uma ação que é praticada e ela tem um nome. Estudo, todas as ações derivadas os nomes de ações que a gente pratica no dia a dia são substantivos abstratos, né? Então, essa é a diferença. São nomes, mas um é de coisa concreta que eu vejo, que eu identifico com facilidade, o outro não. Por si só eu não vejo, eu não identifico, eu preciso de uma situação, né? O estudo é o ato de estudar, de praticar a ação de estudar. Beleza, né? É o ato que eu vejo ou na menina, ou na flor, ou em no lugar, na escola, o objeto tem beleza. Então, é um nome, mas não é uma coisa concreta. Então, essa é a diferença. E por último, a última classificação de substantivo que a gente tem não é um par, ele é sozinho, que seria o substantivo coletivo. Então, substantivo é aquele nome, mesmo estando no singular, ele significa um monte de alguma coisa. Então, quando eu digo, por exemplo, bando, é um monte de ave, um monte de criança, um monte de gente, né? Bando pode significar um monte de algumas coisas. Quando eu digo manada, é um monte de bois, né? Quando eu digo cardume, um monte de peixes. Quando eu digo ramalhete, um monte de flores. Então, veja, a palavra está no singular, é o nome de alguma coisa, é substantivo, mas ele significa um monte de, né? Um monte de criança, um monte de aves, um monte de bois, um monte de peixes, um monte de flores. Substantivo coletivo. Ok? Aí, quando eu vou classificar um substantivo num exercício, é interessante que ele não é uma coisa só. Em cada par desse que a gente viu, próprio, comum, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato, coletivo ou não coletivo, ele entra numa dessa classificação. Então, uma mesma palavra, o mesmo substantivo na língua portuguesa, ela pode ter 4 ou 5 classificações. Vamos fazer um para vocês verem como é? Vamos ver, por exemplo, num exercício, se eu colocasse o substantivo arco-íris. É o nome de uma coisa, né? Que a gente vê no céu. E quando eu vou classificar arco-íris, o que essa palavra é? Ela é várias coisas, né? Então, veja, é um substantivo comum ou próprio? Está escrito com letra maiúscula? Não. É um nome específico? Não. Então, ele é um substantivo comum. Mas quando eu olho para esse substantivo, ele é simples ou é composto? Eu usei uma palavra ou eu usei mais de uma palavra para formar esse nome? Eu usei 2 palavras, a palavra arco, né? Arco, e íris, que tem a ver com o olho, né? A bolinha dos nossos olhos. Juntei essas 2 palavras e formei uma outra. Então, é uma palavra composta. Então, ele é um substantivo também composto, porque ele é formado por 2 outras palavras da língua portuguesa que se juntaram e formaram esse nome, esse substantivo. Ele é primitivo ou derivado? A palavra arco, a palavra íris, arco-íris, é derivada de outra palavra? Não, são palavras primitivas. Então, também é um substantivo primitivo. Arco-íris é concreto ou é abstrato?
É concreto, a gente vê ele lá no céu, eu não chego lá no céu e não pego nele, não chego perto, né? Mas eu vejo, ele tá lá, ele é colorido, né? Então, ele é concreto, né? E por fim, arco-íris é coletivo, indica um monte de coisas? Não, arco-íris é uma única coisa, então ele não é coletivo, então no coletivo eu não digo nada. Então, eu pego o primeiro par, segundo par, terceiro par, quarto par, se é coletivo ou não, ou fica em branco. Se fosse uma palavra que designasse um monte de coisas, aí colocaria aqui coletivo. No caso de arco-íris, não é. Né? Vou fazer mais um para vocês verem como fica. Deixa eu ver. Exército. Então, é o nome de alguma coisa, né? O nome de uma instituição, não sei, né? De uma Força Armada Brasileira, vamos dizer assim, né? E aí a palavra exército, bom, então é um substantivo, né? É o nome. É comum ou é próprio? Bom, eu escrevi com letra minúscula, o exército, né? É uma palavra comum. Então, é um substantivo comum, não é um nome específico. Ele é simples ou é composto? Essa palavra veio de outra? Não, né? Ela por si só. Então, ele é um substantivo simples. Ele é primitivo ou derivado? A palavra exército não veio de outra, primitiva. É concreto ou abstrato? O exército é uma instituição, é uma coisa abstrata, né? Eu não tenho noção, não tenho nada palpável que me diz, olha, esse objeto, essa coisa, esse ser é o exército. Não, é uma instituição, é uma organização de pessoas, então ela é abstrata. E aí eu olho assim, exército é uma palavra que designa um ser ou vários seres. Exército não é um monte de soldado? Não é um monte de homens reunidos para a guerra, para ajuda humanitária em determinadas situações? Então, ele é coletivo. Né? É o coletivo de soldado, até a gente pode colocar, de soldados. Então, veja, essa palavra tem 5 classificações dentro do tipo de substantivo. Ele é comum, ele é simples, ele é primitivo, é abstrato e é coletivo de soldado. O substantivo exército. Perceberam então que dentro da classificação eu posso colocar várias coisas ao mesmo tempo, né? Esse assunto está subdividido no nosso material em dois capítulos. Então, a primeira parte está na página 39, 40. Vocês têm atividades na 41, 42 e um pedacinho da 43. Aí continua na 53, na 54, 55 e 56 vocês têm atividades. E eu vou postar junto, né, junto com esse vídeo, umas atividades feitas por mim, que eu vou juntar tudo do jeito que está aqui, né, do jeito que eu expliquei, e você vai classificar em tirinha, em cruzadinha, eu vou fazer alguns exercícios assim bem light para vocês praticarem. Analisar o substantivo nas várias classificações que ele deve ter. Espero que vocês continuem mantendo a quarentena, que esteja todo mundo bem. Até a próxima semana, então.